Alô, meninos do nono ano, tudo bem? Semana passada eu ia gravar para vocês uma aula, mas pessoal, não deu certo, tá? O meu celular não estava cabendo mais, então agora eu arrumei. Então nós vamos começar a semana 2 da PET 4, tá? E o que nós vamos falar hoje, né, dessa aula? Sobre a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, tá? É a guerra mais famosa da história, né? Aonde nós tivemos, os livros trazem 45 milhões de mortes, né? E 6 milhões de mortes só de judeus. Vocês encontram, às vezes, algumas informações de até 80 milhões de mortes, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela aconteceu porque houve, né, a Primeira Guerra Mundial. Então, nós já estudamos, né, a Primeira Guerra Mundial, então houve ali, não sei se vocês se lembram, no final da Primeira Guerra Mundial, quando acabou, né, os países ganhadores, juntamente com os países perdedores, eles se reuniram na cidade de Versalhes, tá? E ali eles fizeram, então, um acordo, tá? Os países perdedores, eles principalmente, então, ali a Alemanha, eles tinham que diversas sanções. Devolver territórios, pagar pesadas dívidas para os ganhadores e assim por diante. Então, segundo contam, né, os livros, tal, a Alemanha, ela ficou muito humilhada, ela se sentiu muito humilhada. Da Primeira Guerra, que terminou em 1919, até o início da Segunda Guerra, que foi 1939, né, gente? Passaram 20 anos. E nesses 20 anos, alguns países, né, foram acontecendo coisas e tal. E nesses 20 anos, a Alemanha, ela não foi respeitando, principalmente a Alemanha, algumas das sanções que o Tratado de Versalhes impôs. Uma delas, gente, era que eles não podiam construir mais armas, não podiam militarizar-se. E isso não foi feito. Eles foram, durante esses 20 anos, construindo, não que eles tivessem a intenção, não sei, de provocar uma outra guerra, mas eles se sentiram humilhados. Dentre desse espaço, desses 20 anos, surge então o nazismo, que ele surgiu em 1920, né? E esse partido, o nazismo, ele se torna muito poderoso, tá? Em 1933, o Hitler, que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, tá? Ele era a pessoa que levava recados, vamos dizer assim, para o fronte. Mas ele, em 1933, ele se torna, então, chanceler, tá? Tipo um primeiro-ministro da Alemanha. Havia o presidente e ele era tipo um primeiro-ministro. Até 1934, então, o presidente da Alemanha morre e ele, né, já tinha sido construído aí fama, né? As pessoas acreditavam nele, tudo. Então ele vai se tornar também um presidente. A Alemanha, ela estava passando por uma crise econômica violenta, tá? E o Hitler, né, como presidente, o que acontece? Ele vai então começar a propor algumas medidas para que a Alemanha, né, ela se desenvolvesse,
tá? Obras públicas, principalmente, para gerar emprego e coisas tal. E a grande intenção do Hitler era chegar à União Soviética, que já existia, já tinha acontecido a Revolução Russa, então ele queria chegar. Para que ele chegasse à União Soviética, ele teria que passar pela Polônia, quer dizer, invadir a Polônia, porque a Polônia não estava de acordo com alguns detalhes do... Então ele invade a Polônia, tá? Ele invadido a Polônia, ele tinha, então, um arsenal bélico, ele tinha um arsenal de guerra muito grande, né, violento. Então, rapidinho, vamos dizer, ele domina a Polônia. A Inglaterra, que era de um lado oposto ao Hitler, que não estava achando muita graça, não gosta e invade, então, a Alemanha. Tá? Bom, então ali a guerra começa, tá? Ela durou de 39 a 45. E nós, então, durante a guerra, nós temos dois lados, né? Chamados o eixo e os aliados. Igual tínhamos na Primeira Guerra, que era Tríplice Entente, Tríplice Aliança, lembra? O eixo era aqueles apoiadores de Hitler, da Alemanha. Então, nós temos Alemanha, Itália, Japão, os principais. Os aliados, nós temos Inglaterra, França, né, que tem algumas por conta de várias invasões. Nós temos os Estados Unidos, que vocês vão ver que, como igual à Primeira Guerra, na Segunda ele também entra no final. E nós temos a União Soviética, tá? Então eu vou falar para vocês aqui algumas características, né, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, que vocês já devem saber. O Holocausto, né, que é também chamado de antissemitismo, que é a perseguição aos judeus, tá? Nós temos esse pessoal levado para campos de concentração. Hoje nós temos outro termo também em alguns livros, que é o campo de extermínio. Como que eles diferenciam? O campo de concentração, alguns livros trazem para que ali onde eles trabalhavam, forçavam. O campo de extermínio, como o próprio nome diz, é onde havia as câmaras de gás e tal. Mas isso aí existe também algumas controvérsias, que às vezes no próprio campo de concentração havia câmara de gás e tudo mais. É de uma maldade extrema. Nós tivemos, quase já no final da guerra, a bomba atômica, né, que foi jogada pelos Estados Unidos no Japão, nas duas cidades, né, famosas, Hiroshima e Nagasaki, certo? E antes, né, de começar a guerra, a Segunda Guerra, o Japão, ele invade uma base militar dos Estados Unidos chamada Pearl Harbor, que tem até um filme. Então isso seria o quê? Como uma vingança. Já que o Japão estava aliado, né, à Alemanha, os Estados Unidos aproveita, entra aí na guerra, tá? E joga-se a bomba atômica. Aí, gente, foi também um dos motivos do começo da desaceleração da Segunda Guerra, tá? O Hitler, ele consegue invadir a União Soviética em vários pontos, mas não totalmente, tá? Os soviéticos, eles já estavam devidamente armados. E Hitler enfrenta um inverno muito rigoroso, né, frio. Os seus soldados já estavam também debilitados. E o que os soviéticos foram fazendo? Eles sabiam, né, como já havia invadido 3 pontos da União Soviética, eles sabiam que eles estariam chegando ali na parte central, que seria
a questão da capital, e eles então, eles vão destruindo toda a agricultura existente. Isso aí é a política da terra, esqueci no momento, gente, política da terra arrasada, tá? Porque eles destruindo as plantações, a agricultura não teria o quê? O que comer, né? Eles não teriam o que comer. Eu não posso esquecer também de falar para vocês que uma das políticas de Hitler era a raça pura, né? Ele queria que as pessoas fossem loiras de olhos azuis, é a raça ariana, tá? Lógico que não deu certo. Hitler, ele, por vários motivos, ele vai cair, né? O final dele, ele suicida, depois de seus ministros presos, e muitas coisas foram feitas. Existem muitas curiosidades, viu, gente, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, antes da Segunda Guerra Mundial começar, alguns países europeus fortes, eles não acreditavam que isso pudesse acontecer. Ah, nada, isso aí não vai dar em nada, né? Esse Hitler não é de nada e tudo mais. Então, o que nós podemos concluir disso aí? A Alemanha, ela perde a guerra novamente, tá? Os Estados Unidos, como na Primeira Guerra Mundial, e como ele saiu fortalecido, não sei se vocês lembram, aqui ele vai sair mais fortalecido ainda, como uma grande potência econômica do mundo. Na Primeira Guerra Mundial, ele saiu como única potência, tá? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, vai então começar, depois de algum tempo, aquela fase, né, que vocês conhecem, chamada Guerra Fria. Então, depois que passou uns anos, tudo, vão surgir então a outra potência econômica, que vai ser a União Soviética, que vocês, não sei se vocês se lembram, aqui já então vai surgir as duas superpotências, os Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista, certo? Pessoal, eu vou passar para vocês as respostas da semana 1 depois, tá? Fotografia logo após essa aula. A Segunda Guerra Mundial, gente, vocês vão completar apenas um quadro, tá? Isso aí vocês conseguem nos livros de vocês, tal. E quando eu colocar a terceira semana, que vai ser a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu passo também a complementação desse quadro, tá? Beijos e até mais. Qualquer dúvida, me pergunte.